Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Entrevistas de Elite. Hoje o episódio é com o grande André Canuto, que além de ciclista é também mecânico na Decathlon e criador de conteúdo. Ele tem um canal de YouTube, essencialmente sobre revisões mecânicas e de produtos, mas também faz umas rubricas muito giras que vamos abordar durante esta conversa. E o YouTube é chamado aquele da Between. André, é um prazer ter-te cá. Muito obrigado por teres aceito este convite. És um convidado único, e vamos aproveitar hoje para dar aqui uma vertente um bocadinho diferente do que o que temos trazido, com algumas questões também mecânicas, aproveitar a tua experiência. Mas eu queria arrancar já com uma pergunta que me suscitou muita curiosidade. O porquê o nome do teu canal, aquele da Between? Conta-nos um bocadinho. Diogo, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É mesmo um prazer enorme estar aqui e apresentar, lá está, tanto o nível das bicicletas como muita coisa. Em relação ao nome, o porquê do aquele da Between, é muito simples. Eu, quando comecei a andar de bicicleta, apesar de ter um canal de YouTube, eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Ou seja, eu não sou daquele tipo de pessoa que entra num espaço e começa a falar com toda a gente. Muito pelo contrário. Eu sou mesmo muito introvertido e por esse mesmo motivo é que criei o canal do YouTube para tentar, ah, ou seja, limar esta minha aresta. Pronto, então eu chegava aos grupos na minha antiga bicicleta, que era da Between, era uma Tribã, uma 540, em alumínio, com um Shimano 105, ou seja, uma bicicleta mesmo muito básica quando comecei a andar de bike. E a malta conhecia-me por aquele da Between, porque lá está, naquela altura eu conseguia-me destacar com a malta que andava assim um pouco melhorzita, mas com uma bicicleta, pronto, de gamas de entrada, não é? E como não era assim uma pessoa que falasse muita gente, me apresentasse, ah, comecei a ficar conhecido por aquele da Between. Tá ali o André, aquele da Between, aquele tem a Between. Pronto. Pois olha, foi assim, acho que queria uma ideia Aproveitaste. original para ter o. E aí aproveitei assim para ter o nome do canal. Acho que Foi sim. mesmo. Mas e agora o teu canal está em crescimento. O que é que planeias relativamente ao nome? Ou tens a Decathlon a patrocinar-te, ou então estás a patrociná-los de forma gratuita. Tens aqui que dar aqui uma perspectiva ao canal. Ou seja, enquanto trabalhar na Decathlon, terei sempre o nome daquele da Between, não, ou seja, não é uma questão de patrocínio, é mesmo por gostar da marca. Mesmo Eu que eu sei. não trabalhasse lá, eu tenho ou seja, eu acho que não é preciso gastarmos milhares de euros em equipamento para ficarmos bem servidos. E por isso é que eu gosto muito da Decathlon e por isso é que acabo por ser, lá está, por utilizar muitos produtos. Não só por trabalhar lá, mas também por ter este compromisso de qualidade-preço muito forte. E, Pá, portanto, ou sem seja, dúvida. neste momento não tenho perspectiva de mudar o nome do canal. Acho que, lá está, neste momento até eu tenho uma Van Heuvel. Nem sequer, já nem sequer é uma Between. Ainda tenho a bicicleta, não tenho a Tribã, não tenho a Tribã, tenho outra, mas também diz Between. Mas acho que faz sentido manter o nome. Sem Foi dúvida. assim que durante muitos anos eu fui conhecido, durante mais de 4 anos, fui conhecido por aquele da Between, portanto, faz sentido continuar. E acho que vais continuar assim, a malta vai-te continuar a associar àquele da Between e, portanto, faz todo sentido continuares Exato, dessa forma. E de outra forma também te dá um bocadinho sempre uma memória um regresso às origens, na verdade, não é? Ou seja, por muitas exatamente, bikes topo de gama que tenhas, vais sempre lembrar-te daquela tua primeira Triban exatamente. que tiveste, não é? E ajuda sempre. Espetáculo. Olha, Mas é mesmo. falamos ao bocado que no canal tens várias rúbricas. Uma delas é Caçador de Treinos, correto? Sim, Conta-nos o porquê exatamente. e quão divertido é para ti fazer estas gravações também. É assim, o Caçador de Treinos não foi uma ideia original minha. Eu copiei de um canal que é o Powerlink Bike, que faz este caçador de treinos. O caçador de treinos dele é um pouco diferente do meu, ou seja, o dele está muito associado a ir para a rua e o primeiro ciclista de estrada que atira a primeira pedra, que, por exemplo, numa estrada apanha um ciclista na roda dele e não vai acelerar, ou então põe-se na roda de alguém e não começa ali a competir. Qual é que é o primeiro que não fez isto?
Ou seja, e o canal dele é muito voltado para isso. Por isso é que se chama Caçador de Cães. Ele vai tentar ver o comportamento das pessoas quando se põe na roda delas. Entendes? Só que eu epá, ainda tentei copiar esse formato deles. Só que aqui na minha zona, às vezes é possível, outras vezes não é, e eu ia estar dependente disso para criar conteúdo, ou seja, ia ser complicado. Então pensei assim: eu vou-me juntar aos grupos aqui da zona, vou promover os grupos porque são muito porreiros e ao mesmo tempo existe sempre essa competição dentro de cada grupo. E aqui na zona de Lisboa há grupos muito distintos, e eu vou sempre a dois, que são os BAL e são os Roda 28. E são grupos distintos, com formatos de treino diferentes, e é muito engraçado a dinâmica de ambos. E gravar essa dinâmica, para mim, primeiro que tudo, é um desafio, porque tenho de competir em treino com eles e ao mesmo tempo estou a gravar, estou a criar conteúdo para as outras pessoas verem lá está também o que é o treino de um amador, porque nos treinos nós treinamos muito para as provas, pelo menos na minha Certo. maneira de pensar. Ou seja, Sim, sim, eu sim, estou a sem dúvida. treinar, mas ao mesmo tempo estou a fazer estratégias para quando chegar a uma corrida eu vou aplicar aquilo. Portanto, Obviamente. é mais por aí. Principalmente para ti, que acabas por competir bastante, tens que aproveitar todos os bocadinhos para puxar por ti, para treinar e para evoluir, Exatamente, não é? nem Portanto, mais. faz todo sentido. Olha, tens aí atrás uma menina de ouro, não é? Ao que É verdade, parece, é a foi minha uma menina de recente ouro. aquisição. Uma recente aquisição, Exatamente, não é? Olha, exatamente. conta-nos que bicicleta é essa e quais as tuas novas sensações na estrada, em cima dela? Sentiste alguns ganhos em Uhum. particular, nomeadamente na velocidade média que consegues fazer na rua? Sim, honestamente, e sendo mesmo muito franco, a diferença é do dia para a noite. E eu expliquei isso quando apresentei a bicicleta, porque, ou seja, estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes. A minha antiga bicicleta, a que eu tinha, era em carbono, portanto já tinha aí um bom upgrade, mas as rodas eram alumínio, era travões de pinças e, e tinha um grupo que não era eletrónico, ou seja, mudei completamente tudo, mudei para uma bicicleta que já tem alguns componentes só tem uma coisa que é em alumínio, que é o avanço. De resto, ela é o avanço e o sling. E o sling. O resto é tudo em carbono. Pronto, e a transmissão, mas pronto, no fundo é praticamente tudo em carbono, as rodas são em carbono. Passei para travões de disco e passei para uma transmissão eletrónica, ou seja, foi um grande ganho em todos os sentidos. Portanto, senti mesmo muito não é só a tentar vender, não é isso que eu estou a tentar fazer, é mesmo uma diferença abismal. É mesmo do dia para a noite. É uma sensação que eu não consigo explicar, porque as rodas em carbono, só o simples facto de serem em carbono e terem um perfil, no caso destas rodas de 45 milímetros, em termos de ganhos aerodinâmicos, vai ter, face àquelas que eu tinha, que ainda assim eram de 35 milímetros. O facto de serem carbono são muito mais rígidas, ou seja, quando nós aplicamos potência, elas são completamente transmitidas. E onde se sente mesmo muito, no caso destas rodas, é a subir. Tanto que eu já Ok. fiz vários testes em algumas subidas e melhorei muito os meus tempos, mantendo a mesma potência, mas só o facto de ter mudado de bicicleta, os meus tempos melhoraram para lá Fantástico. está, para alguma vantagem. Para além disso, é o conforto, que ganhei por Pois. ter umas rodas em carbono. Portanto, Eu por sim, acaso tenho curiosidade. dia Também para a as noite. rodas de carbono também acrescentam conforto? A que Acrescentam nível? Ou muito seja, o que é conforto, que ou sentes seja, mesmo? Ou seja, para quem nunca andou com rodas de carbono, e eu em particular também nunca, conta-nos um bocadinho mais qual é assim a grande por diferença a nível de exemplo, conforto. aquilo que eu sinto é, por exemplo, andar num paralelo. Ok, Não excelente. absorve muita vibração, estás a ver? Aqui na zona Exato. de Lisboa, por exemplo, num trajeto que costumo fazer aqui ali na Marginal, temos ali uma secção de são para aí, pá, não é muito, são vamos dizer para aí uns 200 metros em paralelo, só que nós, pá, quando eu vou ao treino com os balcões, vou fazer treino, é uma zona onde nós passamos a abrir. Passar nessa zona a abrir, com as rodas em alumínio versus rodas em carbono, é uma absorção ou seja, uma absorção gigante. É mesmo uma coisa extraordinária. E esta bicicleta também já tem o guiador em carbono, ou seja, a absorção que nós temos nas mãos, ou seja, nas mãos, não sentimos tanta. Acaba Totalmente por ali diferente. aliviar bastante. Interessante. Yeah. Sabes que eu também tenho uma bicicleta de entrada ainda, não fiz nenhum upgrade. Tenho uma bicicleta que deve ser Uhum. também muito familiar, porque é uma Van Rysel.
A minha é Uhum. aquela EDR AF 105, ou seja, mesmo também Sim, sim. aquelas de entrada. Eu gostei muito porque foi a minha primeira bicicleta de estrada, mas é verdade que agora que o meu nível subiu bastante, eu sinto quando vou para a rua, ponto número um, chego ao paralelo. Pá, quero parar o treino praticamente porque sinto até a minha É, cabeça a tremer, é surreal, é, absorve é. tudo. E o ponto número dois é, pá, noto uma diferença grande com malta, até que se calhar no Zwift, onde não se senta a bicicleta, está mais ou menos ao Uhum. mesmo nível. E depois na rua, a nível aerodinâmicas, claro que eu também ainda me falta muita técnica aerodinâmica, que eu acho que isso também Sim, acrescenta muita velocidade média e afins, mas sinto uma é. diferença grande, pá, principalmente em ganho, em pequenas subidas, também a minha bicicleta é muito mais pesada do que toda a malta com quem Uhum. eu ando. Aí nesse sentido Sim. ando mesmo a considerar, até Uhum. aproveito e faço esta questão, que é, o que é que tu achas que é melhor? Trocar a bicicleta completamente ou até fazer alguns upgrades? Porque eu acredito que haja muita gente na mesma situação que eu e Ok. tu próprio também estavas assim há uns tempos, não é? Nós temos, exatamente, ou seja, eu cheguei a ponderar, foi para aí um mês antes de ter, lá está, infelizmente, esta bicicleta apareceu por um mau motivo, fui atropelado e a minha outra bicicleta Isso. partiu-se, ou seja, não tive outra solução. Não foi o melhor motivo pelo qual me fez comprar esta bicicleta, mas eu estava a ponderar um mês, 2 semanas ou um mês antes do acidente, estava a ponderar comprar umas rodas em carbono para fazer esse upgrade. Agora, ao dia de hoje, tendo esta bicicleta e tendo experimentado já mudanças eletrónicas, ter experimentado o disco, ter experimentado rodas em carbono, aquilo que eu aconselho é, primeiro que tudo, há casos e casos, há bicicletas e bicicletas. Por exemplo, no teu caso, que tens uma bicicleta que ainda é alumínio, com rodas em alumínio, eu aconselhava-te a fazer o upgrade para uma bicicleta nova, ou seja, não comprar peças, porque aquilo que vai acontecer é que podes comprar umas rodas em carbono, mas não vais tirar o rendimento das rodas, ou vais tirar pouco, continuas com o quadro em alumínio. Pois, exato. Portanto, e lá está, e tem pinças, tem travões de pinças, ou seja, não é a mesma Isso, coisa. Portanto, no isso teu para mim, caso, eu optaria André, sempre é por. aquilo que. Desculpa interromper. Isso, Não, principalmente os travões, é das sim, coisas que eu sinto mais. Porque repara, eu primeiro eu vou à rua quase só em passeio, mas adoro treinar e uhum, por alguma velocidade porque sou um bocadinho sim, competitivo. E quando chego à parte de descer, meu Deus, eu digo, eu não arrisco minimamente porque eu não sinto que travo. uhum, Simplesmente abrando qualquer coisa, não é? É yeah. uma diferença absurda, completamente. Aquilo que eu senti com os dias, e lá está, é a minha opinião. Em termos de eficiência de travagem, vai ser ligeiramente superior ou seja, no verão. Ou seja, num dia onde o tempo está seco, a eficiência de travagem vai ser mais ou menos a mesma. Agora, a força que nós temos de fazer nos travões de hidráulicos, nos travões e nos travões de pinça, é do dia para a noite. Ou seja, nós com um simples toque temos a bicicleta parada. Com os travões de pinças, a coisa já não é bem assim. Lá está, em contexto de prova, onde nós temos de arriscar um pouco mais a descer, não nos convém travar com 100 metros de antecedência. Se pudermos travar com 50 metros de antecedência, ótimo, já ganhamos ali 50 metros mais de andamento. Portanto, Velocidade, nesse é. sentido, sim, os discos compensam muito. Compensam muito. Depois, em termos Pois. de peso, é ela por ela. É ela por ela. Sentes que até te cansas menos a descer com o Exatamente. disco, não é? Pá, porque eu É, digo sempre isto, é é. surreal. Eu acho que prefiro chegar ao meu limite de RPMs a subir, chego Uhum, menos cansado do que a descer. Eu a descer, para além de me sim. subir o pulso com a adrenalina, chego Uhum. muito cansado e Ainda é a muito sensação. tenso. É, Exatamente, exatamente. É. totalmente isso. Olha, e E aí, tocaste aí e também a no pouco ponto resultado. das. Exato, acredito que sim. Tocaste também no ponto das mudanças eletrónicas. Aí eu também nunca Uhum. experimentei. Para quem nunca experimentou, fala-nos um bocadinho também da diferença e dos ganhos. Lá está. Também, ou seja, em termos de ganhos, nós vamos ganhar na rapidez com que elas se trocam. Depois lá está. No caso da minha bicicleta com o setup rival, ou seja, uma entrada de gama, temos ainda o Force e o Red. Em cada um deles, a troca de mudanças vai ser ligeiramente mais rápida. Eu já tive a oportunidade de experimentar, ainda há muito pouco, bem pouco tempo,
force e sente-se ali uns microsegundos mais rápidos. Mas lá está, ao nível dos amadores, um rival chega e sobra. Agora, aquilo que se nota mesmo de umas mudanças mecânicas para umas mudanças eletrónicas é que basta um clique, ou seja, não tem de fazer esforço nenhum. É um toquezinho na mudança e ela muda logo automaticamente. No caso Mas, das mecânicas, nós temos de fazer força para a alavanca subir, ou seja, um, poupa-nos ali uns pontitos. Quem faz competição, sim, vale muito a pena optar por umas mudanças eletrónicas, pela faz rapidez. todo sentido. Uma das mudanças que tu fizeste, se bem me recordo, foi que colocaste tubeless, não é? Exatamente. Eu ia-te Quanto a tubeless, lá perguntar, está. para- exato, primeiro, para quem não conhece, explica melhor um bocadinho o sistema de tubeless, e Sim. depois também as diferenças, porque tu andaste sem tubeless e com tubeless nessa mesma bicicleta, Uhum. não é? Assim, aquilo que mais, ou seja, em termos de pressão, ela vai ter de andar sempre à mesma, porque estas rodas aqui têm um sistema que é hookless, ou seja, elas no fundo elas ficam, ou seja, num sistema de rodas com tubeless, tem de ser umas rodas específicas, nós não podemos pegar em umas rodas quaisquer e tentar pôr tubeless. Aquilo que vai acontecer é que quando nós começamos a pôr ar, o pneu vai saltar. É inevitável, ou seja, temos de ter umas rodas próprias e uns pneus específicos. Não vale a pena pormos aqui com invenções, porque mais certo é que se ela não rebentar quando nós estamos a colocar aquele tubeless, vai rebentar na estrada. É dito e Muito feito. perigoso, não é? Isto caso não seja. Agora, no caso desta daqui, elas são tubeless, tanto pneus como a jante, e aquilo, ou seja, a pressão máxima, no caso desta roda, é 5 bares, portanto nós temos de andar aquela pressão e ponto. Agora, há rodas onde nós conseguimos pôr um pouco menos pressão e vamos ganhar conforto, e ainda se mantém muito a questão de que quanto mais pressão nós colocarmos nos pneus, mais rápido vamos andar. E é muito pelo contrário, porque eu cheguei a fazer esse teste, lá está, ainda tinha outra bicicleta, e eu andava constantemente com 8 bares, ou seja, o pneu dava para pôr 8 bares, então pumba, vamos pôr 8 bares. O que é que acontece? Tudo o que são buracos, a roda, ao invés de passar por eles de uma forma mais macia, vai lá e manda uma pastada. Ou seja, perdemos ali algum tempo. E como o pneu está tão rijo, ele não abraça a estrada. Se eu posso falar É assim, isso, ou ou seja, de uma seja, forma mais não tem simples de flexibilidade, não explicar, é? não tem flexibilidade. Ou seja, nós estamos a fazer uma curva e é como se tivéssemos uma tábua de madeira a tocar no chão. Entendes? Ou É seja, temos isso. ali aquela Ou tábua seja, e ela perde não aderência adorme o na suficiente. prática, não é? Perde muita aderência. Quando nós colocamos menos pressão, o pneu vai abraçar mais a estrada, vai-nos conseguir dar a mesma performance e lá está, e vamos ter muito mais confiança a fazer descidas mais rápidas e com mais segurança acima de tudo. O tubeless vai dar mais conforto e vai nos permitir usar pressões mais baixas. No fundo é isso, e torna as rodas um pouco mais leves. Mas lá está, estamos a falar, se calhar, é o peso das câmaras de ar, estamos a falar de gramas, 100, 200 gramas no máximo. E quais são as contrapartidas? Qual é aqui? Porque é que nem toda a gente usa tubeless? Lá está, primeiro que tudo, nem toda a gente gosta. Ah, mas eu convido toda a gente que tiver essa possibilidade de experimentar. Quem tiver essa possibilidade de experimente porque é uma sensação completamente diferente, em termos de conforto e em termos até mesmo de performance. Um, a única desvantagem é que, mas é uma desvantagem que vamos ter também caso tenhamos a câmara de ar, que é em pequenos No furos, forno. o tubeless tem a vantagem de que a auto repara. Se nós não tivermos líquido, Exato. pronto, aí perdeu, mas pronto, não há. Ou seja, nós temos de sempre fazendo essa manutenção, colocando líquido. Agora, só que nós tivermos um grande rasgão, é que aquilo não vai fazer efeito. Ou se tivermos assim um furo um pouco maior, mas andamos sempre com uma câmara de ar atrás e rapidamente conseguimos continuar. A probabilidade de fazermos um grande rasgo no pneu é, É é baixa. baixa, né? Portanto, só se tivermos uma travagem demasiado brusca, mas lá está, são situações. Eu pratico ciclismo, vai fazer agora para o próximo ano 7 anos, nunca rasguei um pneu. Nunca rasguei um pneu. E já tive em situações, Ok. pronto. Boa. Isso é bom, isso é Portanto, bom. Eu, por acaso, as últimas duas vezes que fui à rua, eu não tenho tubeless. Furei as duas vezes, uhum, e é sempre uma seca, não é? A sim. pessoa tem que Yeah, furar, vai tudo abaixo, tem que trocar o pneu, e principalmente quem tem yeah. menos experiência, e como eu, na Demora ali rua, sempre um pouco mais. ah, demora, e perdes o ritmo, perdes o Uhum, momento, por isso. sim. Acho que é também das coisas.
mais prioritárias que quero fazer, precisamente por aquilo que Uhum. disseste. Curiosidade, e para a malta que faz indoor, algum side effect ou algum efeito negativo de tubeless para indoor ou nada? Honestamente, ainda não senti nada. Lá está, tenho a roda, enchi quando coloquei tubeless, vou fazendo a manutenção normal, colocando ar. A única questão que nós temos de ter cuidado é não podemos deixar a válvula para baixo, ou seja, nesta posição, senão o líquido vai descer para ali, Todo acaba para por baixo. secar, ele vai secando, é o normal, não é? E se secar dentro da válvula, acaba por entupir. Numa situação estás na rua, tens um furo lento, um furo ali um bocadinho ar, a válvula está, como tem ali o líquido seco, vai tentar pôr ar e não vai. Mas de resto, até ao momento, ainda não vi qualquer inconveniente. E já tenho a bicicleta há mais de um mês com tudo isso. Mas, mas tipicamente, para além de pôr a válvula ali, tu achas que sempre que se usa deve-se rodar um bocadinho a roda para ter posições Sim. diferentes? Essa Não, não, será? não. Isso, Ou não é necessário? quer É só dizer, evitar. por acaso eu não faço. Se calhar deves fazer, mas honestamente eu não faço, mas então, lá está. Nós vamos ter a bicicleta mais de. Ou seja, se nós vamos pôr tubeless, eu aconselho a que, lá está, que vão saindo com alguma regularidade à estrada e vão Mas, colocando ar, que é para aquilo também ir mantendo lá está, para se ir fazendo alguma manutenção. Não claro, digo com claro. cada utilização rodar ali o pneu, mas pronto, ir utilizando acima de tudo. Para lá está, para isso Não, mesmo, fa- para o líquido também ir girando e não estar só numa zona. faz todo sentido. Tu tens também alguns vídeos, um bocadinho de revisões de produtos, Uhum. nomeadamente, recorda-me que fizeste algumas, por exemplo, de sapatos, e se calhar começaria Sim. por aí. Quais são, se calhar, os sapatos que recomendas mais para uso indoor? Tens assim Eh, algum. eh, Ou o tipo de sapato, não necessariamente o Sim, modelo e a marca, mas. sim, sim, pronto. Ou seja, se, lá está, aplicando aqui à parte do ciclismo, se nós fazemos VTT, é usar o sapato que nós costumamos usar para, ou seja, usar o sapato que costumamos usar. Por exemplo, eu tenho dois pares, tenho uns de gama de entrada e eu tenho os topo de gama. Eu prefiro utilizar no indoor os de gama mais baixa, porque eu vou transpirar muito mais. Pronto, são sapatos mais para, lá está, para esse tipo de utilizações. Para um dia que está a chover, vou com aquilo para não ir com os sapatinhos bonitos para a rua. Agora, para quem, por exemplo, vai fazer aulas de indoor, ou seja, vai para um ginásio, vai fazer isto, aquilo que eu recomendo é os sapatos de ciclismo de estrada que tenham os aplicadores para o encaixe de BTT. Além de serem mais confortáveis, no sentido em que são mais leves, acabam por também ser um pouco mais arejados. Os BTT lá está, são mais pesadões. Agora, uma recomendação que eu faço sempre é que comprarem sapatos de estrada para a aula de ginásio, levem sempre os sapatinhos na mão. Nunca os levem calçados, porque não ganham uma aula de patins Venha. até à sala. Porque escorrega mesmo imenso. Mas recomendo mesmo os de estrada. E porque também são mais Mas, rígidos. pois, lá está, eu ia dizer, nesse tipo de tipologia, mesmo para aulas, e vamos assumir, ou se calhar nem tanto para aulas, vamos dizer para quem também tem a sua bicicleta em casa, faz indoor Uhum, a um nível competitivo, vou dizer assim, e portanto quer sim, maximizar performance, quer pôr muita potência, e tipicamente um colite de estrada, tu consegues aplicar sim, mais potência do que um SPD, não é? De BTT, que é mais pequeno, exatamente. a Sim, zona de. Desculpa, lá força. está. Se é para fazer competição, claro que o sapato de estrada, ou seja, por ter o colite maior, que é isso que estás a dizer, como tem o colite maior, acaba por ser mais confortável, conseguimos aplicar mais potência. Mas lá está, quem também vai fazer competição de BTT também tem, na minha opinião, tem de estar habituado àquilo que é a utilização, ou seja, aquele sapato. ahm, Portanto, também se calhar, ou seja, para quem faz BTT, mas quer fazer competição no Zwift, se calhar faz Sim. sentido utilizar os sapatos BTT por ter, ou Aham. seja, por estar a utilizar, e da mesma forma que, se calhar, faz sentido utilizar a bicicleta mesmo do BTT para manter a posição, porque, peço desculpa, entre ter Tranquilo. a bicicleta de estrada, ou seja, eu tenho a bicicleta de estrada
a posição de condução é completamente diferente de uma bicicleta de BTT. Portanto, Claro que sim. lá está. Quem tiver a possibilidade de ter uma bicicleta de estrada para fazer indoor, por um lado, melhor. Ter uma bicicleta secundária. Mas quem não tem e faz competição de BTT, então utiliza a bicicleta de BTT mesmo Faz sentido. para estar E habituado àquela entre, postura, para estar habituado ao sapato. claro, e entre SPDSL, Look, Speedplay, qual é o teu preferido? Eu utilizo o Loop, sempre gostei mais. Ahm, sempre Tens preferi. assim algum argumento específico ou foi aquele que te habituaste? Foi aquele que me habituei. Depois lá está, o look acaba por ser muito mais polivalente, acaba por ser compatível com muito mais sapatos. Lá está, eu antes de ter esta bicicleta, na minha, eu tinha em termos de potenciómetro, utilizava os Favera Sioma, também só são compatíveis com o look. Ou seja, e a Shimano Pois. acaba por ser muito, só utiliza com Shimano. A look acaba por abranger muito mais marcas e para mim isso é uma vantagem. Para mim isso é uma vantagem. Sem dúvida. Sem Lá dúvida. está, os pedais da Shimano, pronto, também não é que sejam maus, de longe, mas sempre me habituei a lutar por essa Pois, polivalência e também. é exato, é isso. São menos versáteis, é exatamente os Uhum. SPDSL, porque só dão ali para Shimano, Sim, é exatamente isso que está a dizer. yeah. Olha, agora vamos sair se calhar um bocadinho desta versão tão técnica e focar em ti enquanto ciclista. Tu mencionaste que começaste esta jornada no ciclismo há cerca de 7 anos atrás, não é? O que é Exato, que te trouxe exato. para a modalidade? Qual foi ali o trigger? O gatilho. Então, olha, foi bastante curioso, porque eu pratiquei atletismo durante 5 anos. Eu estava federado, estava a competir, só que estava cansado de fazer sempre o mesmo. Então pensei assim, na pré-época, vou começar a experimentar a bicicleta para, para, para não estar sempre a fazer o mesmo, para não estar sempre a correr. E experimentei a bicicleta e disse, não quero mais, não quero mais correr. Descobri aqui uma coisa que me permite, ou seja, continuo a fazer muito esforço, mas permite-me ir muito mais rápido a muitos mais sítios. E é Certo. conhecer, lá E está, se comecei calhar a com conhecer menos pessoas impacto, novas não é? e com menos impacto. Eu cheguei a ter uma lesão, não foi muito grave, mas pôs-me durante, se não foi 6 meses, fora de competição. Tive uma lesão no menisco. Lá está, sempre o mesmo impacto, sempre na mesma zona. Eu fazia pique ainda por cima, corremos sempre para o mesmo lado. Então tive uma lesão que ainda me obrigou a parar durante 6 meses. E lá está, Pois. no ciclismo não temos isso, quer dizer, temos impactos às vezes maiores, mas, mas são coisas diferentes, são acidentes. Sem dúvida. E Mas só mesmo quando foi for isso que me fez. acidente. É, exato. Muito interessante. E é engraçado, eu ia até perguntar, será que, obviamente, se calhar agora é difícil de dizer, mas sentes que alguma vez poderás cansar-te desta modalidade como te cansaste também do atletismo? Muito dificilmente, muito dificilmente, porque o ciclismo para mim, ou seja, eu ali olhava para o treino, não sentia a mesma paixão pelo ciclismo, porque às vezes a minha mulher até se passa comigo e que eu vivo ciclismo. Eu treino ciclismo, eu trabalho numa loja de bicicletas, eu faço vídeos sobre bicicletas, eu vivo muito isto. E, portanto, acho bastante difícil. Tenho mesmo uma grande paixão pela modalidade. E como lá está, temos a possibilidade de os treinos indoor, não, lá está, isto também, na altura ainda não existia esta questão do Zwift, ou pelo menos não estava tão divulgada, não havia tanta esta coisa como há hoje em dia. Mas lá está, foi uma fase e agora estou pegado a isto e muito Ainda dificilmente por vou parar. cima Já agora estou a aqui há competir, sete não anos. é? Ainda por Sim, cima a sim, competir, ou seja, ainda mais motivado, mais entranhado na própria exato. competição, Uhum, conhecendo mais gente. E um dos teus grandes feitos foi ser vice-campeão nacional de rampa, não é? Queres-me contar essa exato. aventura? Epá, foi uma experiência muito porreira. Eu participo, o Campeonato Nacional de Rampa, infelizmente, não é uma coisa que haja todos os anos. Ahm, no ano, Ok. e foi estranho porque Já foi para todos os anos. não, epá, o ano passado não houve, há 2 anos também não houve, ou se houve, não é divulgado, porque lá está, porque não estava lá, garantidamente. Uhum. Mas é uma coisa que eu gosto, ou seja, eu gosto da parte
dentro do ciclismo, eu sou muito apaixonado pelos esforços individuais, porque dentro de uma corrida, tu podes fazer uma excelente prova, mas há várias circunstâncias ou seja, tens de trabalhar, tens uma equipa a trabalhar para ti, se alguma coisa não te corre bem, acabas por ter ali muito mais influências do que uma prova onde és tu. Eu adoro provas de Correto. contrarrelógio, adoro provas de Campeonato Nacional de Campa. E eu tinha feito no ano de 2019, eu fui vice-campeão regional e depois foram os campeonatos nacionais. Nos campeonatos nacionais, não sei o que é que me deu, acabei por ficar em quartos, a 1 segundo do pódio. Ah, foi assim, uma coisa que me ficou assim, um nó muito grande na garganta e preparei-me imenso para o ano seguinte. E lá está, foi na Senhora da Graça, é uma subida incrível. Digo já e convido muita gente. Fala-se muito na Serra da Estrela, e efetivamente a Serra da Estrela será sempre a Serra da Estrela, mas o Monte Farinha, ali a Senhora da Graça, é uma rampa muito, muito, muito porreira. E foi lá. Ahm, mas aí a Eles vantagem não para o sabia que primeiro tinha já foram sido 11 lá, segundos. incrível. Exato, Foi muito explica um fixe. Foi bocadinho muito... mais a quem não conhece o formato, como é Uhum, que é feita a prova, também um bocadinho por contexto. uhum. Aquilo é muito simples, ou seja, colhe-se uma rampa, lá está, pois eu não sei que critérios é que eles utilizam para utilizar. Posso dizer que no campeonato regional foi uma rampa de 2 km, portanto, ou 1 km, foi uma rampa mesmo muito curta, foram ali 5 minutos de esforço, e o campeonato nacional depois já foi um monte de farinha, que já foi uma prova para quase 29 minutos, 30 minutos, já foi assim um esforço Pois, muito eu ia maior. dizer 30 Portanto, eu não minutos na sei em boa, termos de exatamente. critérios, eu não sei em termos de critérios o que é que eles utilizam, ou qual é que é o critério que é feito, mas honestamente prefiro muito mais este esforço de 30, 40 minutos. Mas pronto, nós começamos no ponto mais baixo da subida e é fazer um contrarrelógio, mas no caso a subir. É feito, ou seja, é feito exatamente da mesma forma como se estivéssemos a partir para um contrarrelógio de uma volta à França, de uma volta a Portugal, é sempre a mesma coisa, que é um atleta de cada vez, com diferença de 1 minuto. E pronto, quem fizer ao menos tempo é o campeão, no caso. Quanto tempo Naquele ano, levaste? Quem foi o primeiro classificado e quanto o tempo primeiro, levaste? o primeiro foi o Carlos Ok, Aguiar da Love Times, ou pelo menos naquele ano estava na Love Times, e exato. levei 11 segundos. 11 segundos. 11 segundos Ou seja, foi ali muito específico. foi relativamente perto. Foi relativamente perto. Perto, lá só são 10 segundos. É contar. Sim, sim. Repara, para um esforço de quase. De quanto tempo? Aquilo eu acho que foram 30 minutos, não estou a erro. Pois, Foram eu ia 30 dizer minutos, acho 30 eu. minutos, lá está. Acaba por ser um intervalo bastante curto, não é? Ahm, Sim, é isso. É isso. Mas é uma prova muito fixe. E se voltar, quando voltar, eu sou o primeiro a inscrever. Porque gosto mesmo muito destes formatos. Sempre que há uma corona escalada que eu tenho a possibilidade de ir, estou lá. e já agora, que tipo de setup é que levas para uma prova assim? Um Em setup de termos bicicleta, desculpa. De ou bicicleta, seja, na desculpa. altura, lá está, na altura, levei a bicicleta que tinha, era a Van Rydell antes, lá está, antes desta, a bicicleta é em carbono, mas lá está, com rodas em alumínio, com travões de pinças. Nesse caso, os travões de pinças até acabam por ajudar porque tiram algum peso à bicicleta, mas tenho a certeza que Correto. se ao dia de hoje aplicasse a mesma potência utilizando aquela bicicleta, ainda tirava pelo menos 1 ou 2 minutos, tendo em conta Pois. o comprimento da extensão. Esse era exatamente o meu ponto, não é? Ou seja, que com uma bicicleta totalmente diferente consegues fazer É também resultados totalmente diferentes em linha do que completamente falamos diferente. no início, né? Exato. Ah, Uhum. muito bem. E para além dessa prova, que outros feitos te orgulhas enquanto ciclista, amador, diria, não é? Uhum. Pronto, para além disso, ainda, ou seja, fui primeiro elite e segundo geral, à altura ainda era o Portimão Bike Race, eh, foi nesse mesmo ano, nesse mesmo ano. E lá está, uma coisa que me deixou bastante contente nesse ano, porque eu comecei o ano com a clavícula partida. Tive um acidente a treinar, tive Quanto tempo de paragem? a treinar e não foi muito tempo porque eu fui operado. E quando lá está,
termos de operação, eu devo ter ficado para aí 1 ou 2 semanas parado em casa só para fazer exercícios de mobilidade, mas após isso fui para a rua. Lá está, Não o médico imaginava, disse, achei que ia estar para aí 2 meses ou assim, sem ir para a rua. Uma coisa é fazeres um bocadinho indoor e tal e coisa, outra coisa é mesmo não, para a rua. eh, ou seja, até o dia da operação e depois eu tive, se não sei, foram 2 semaninhas totalmente parado, ia fazendo algum indoor, ou seja, porque não podemos fazer muitos movimentos quando somos, ou seja, logo após a cirurgia, não podemos fazer grandes movimentos com o braço, mas podemos fazer rolo. E foi isso que me foi mantendo ali um pouco ativo, e lá está. Depois Pois. desse acidente, consegui ser vice-campeão regional, vice-campeão nacional e ir ao Portimão Bike Racing fazer aquilo, lá está. Para mim foi um ano muito bom. Foi para mim o meu melhor ano e foi aquilo que mais me orgulho foi ter conseguido fazer essa recuperação. Então está muita teimosia da minha parte. Imagina, e correu tudo bem, mas lá está, ou seja, voltar-se tão rápido à rua, às vezes, por acaso, na última entrevista com o Zé Manel, falamos um bocadinho disso, que é, às vezes, regressar demasiado cedo, com aquela ânsia, Sim, faz-nos, por vezes, dar 2 passos atrás, porque no caso do Zé Manel, é verdade. ele partiu 3 vezes o braço no mesmo ano, por causa Uhum. disso, ou seja, não deixou solidificar, teve mais uma queda e lá foi o Sim. braço. E às vezes isso Opa, dá-nos um atraso ainda maior, não é? o médico disse logo para eu não ir, só que lá está, é o que eu estou a dizer, às vezes é preciso ser um bocadinho teimoso e lá está. E são fases da vida. São fases. Também Claro, era mais novo, era mais inconsciente e é tinha tão isso. aquele objetivo tão focado. Pode parecer um objetivo, lá está, é a nível amador, mas para mim era uma coisa que era vestir a camisola de campeão nacional e pronto, não deu, mas ao menos teve o trabalho todo. E isso aí não deixa-me super orgulhoso mesmo. E acho que sim, é um motivo de orgulho muito grande e parabéns por isso. Acho que foi um feito incrível, principalmente por vires dessa lesão e dessa adversidade. Olha, falamos há bocado do Zé Manuel Borges e ele deixou uma pergunta para ti, que é precisamente em linha com o que estamos vindo aqui a falar, que é tu fazes rampas, fazes vídeos a subir comes, ahm, e isso é muito sobre potência, muito sobre explosividade. A questão do Zé Manel foi mais em linha de como é que se treina para uma prova, para uma cronoescalada. Qual é o tipo de Uhum. treino Sim. estruturado que levas até chegar à tal prova que estás a atacar? Sim. O Zwift ajuda muito nisto. O Zwift ou qualquer aplicação indoor ajuda imenso nisto, porque, ou seja, corridas, ou seja, no caso do Zwift, corridas curtas de alta intensidade, ou seja, habituarmos o corpo àquele esforço, ah, acabamos por lá estar, quando chegarmos a esses momentos, estarmos mais bem preparados. Porque lá está, honestamente, é ser muito disciplinado na questão do treino. São muitas horas em cima da bicicleta, fazer as séries que o Mister manda, que o treinador manda, mas honestamente a forma ou seja, que eu faço para treinar muito para este tipo de momentos é fazer muitas rampas, muitos esforços de 20, 30 minutos ahm, para ir melhorando. E lá está muito indoor neste sentido. Fazer muitas corridas indoor acaba por ajudar imenso. Mas Pelo menos a diz-me mim. uma coisa, vamos dizer tipo um dia de treino de André Canuto. Ahm, Começas Sim, ali ou em seja, aquecimento normal, diz força, na desculpa. altura lá está, para esse tipo de séries, fazia muitas vezes séries de 20 minutos. Ali um pouco abaixo do FTP. E Eram muitos, baixavas muitos depois treinos assim. fazer um descanso e voltavas outra Exatamente. vez ao esforço? Ou Exato. seja, Quantas era fazer. séries? Eu acho que o máximo que fiz foram 4 vezes 20 minutos. Ou seja, era fazer Puxadinho. era subir a 20 minutos, um pouco abaixo do FTP, 20 minutos, descemos a recuperar 4 vezes. Foi, Pois. foi assim um dos treinos que mais me recordo de fazer.
para esse tipo de situações. Duríssimo, E é duro, é duríssimo. duro. Duríssimo. E tu numa corrida, vamos dizer, de Zwift, indoor, também lá está. Há muito este tipo de corridas ali de 20, 30 minutos, mas como é que atacas Sim, esse tipo de corridas? Fazes para ganhar, tentas ir numa fuga para pôr muita potência, ou tentas procurar o tipo de provas que são sempre a subir, tipo uma etapa num Alpe do Zwift, ou afins? sim. O, o indoor, lá está isto. Depois depende sempre de pessoa para pessoa. A mim desmotiva-me imenso numa prova de Zwift, seja à direita. Eu não consigo aplicar tanta potência. É uma coisa muito estranha. Não consigo. Mas é igual para mim. Numa prova à direita eu não consigo aplicar potência nenhuma. Nenhuma, isto é, em comparação, se eu for fazer uma corrida no alto do Zwift, consigo aplicar muito mais potência do que for fazer uma prova à direita. É uma questão psicológica. Portanto, quando eu quero fazer, quando eu estou em fase de preparação para esse tipo de esportes, ou seja, para rampas, para conseguir aplicar o máximo de potência no rolo, eu procuro coisas como o alto do Zwift. Mas vamos supor que estou a treinar para fazer um contrarrelógio. Também para mudar o meu chip, tento fazer a mesma coisa, mas numa prova à direita. Numa prova Pois. à direita. É engraçado que dizes isso. A mim acontece exatamente a mesma coisa. Eu gosto muito de subir, ahm, e parece que numa prova plana eu não consigo sustentar watts durante tanto tempo Yeah, como quando estou em yeah. subida. E eu treino, tu também deves treinar com 100% de dificuldade, não é? Para sempre ter o gradiente, Uhum. obviamente. Yeah. Mas parece que eu, por exemplo, antes de saber que podia treinar a 100%, tinha aquilo por definição do Zwift, que é 50%. By the way, para quem nos Uhum. ouve, se não sabe o que isto é, basicamente é ir às definições, na parte hardware tem lá uma Ok. opção Trainer Difficulty e aí, por definição, está sempre no meio. No meio Uhum. significa que sentem apenas metade do gradiente real, ou seja, se for 10% uma Yeah. subida, estão a simular a 5%. E eu, quando fiz a passagem, comecei a colocar Ok. muito mais watts, precisamente em linha com o que tu dizias, é curioso. Depois também vai depender do rolo. O rolo que eu estou a utilizar atualmente é significativamente, é um pouco melhor do que aquilo que eu estava a utilizar anteriormente. E o que é que acontecia? Ahm, no rolo anterior eu não conseguia simular potência, não conseguia simular ahm, gradientes tão altos. Então eu optava por baixar um bocadinho a dificuldade, Claro. porque ele não era tão rápido na transição e isso, ou seja, nós estamos ali, ele diz que nós estamos a 10%, depois de repente baixa-nos imenso o gradiente, depois sobe imenso, ou seja, acaba por ser muito desmotivador nesse sentido. Então eu baixava essa coisa no rolo. Neste aqui, como já é um pouco, já é melhor, acaba por aumentar. Qual é o teu rolo atual? Neste momento eu estou a utilizar o Elite, o DirectX. Boa. Pois, sim. Eu, por acaso, eu tenho um Suite T, Elite também. Sim, A Elite acaba sempre por ter bons rolos, mas é engraçado sim, aquilo que tu dizias, principalmente quando não simula muitos gradientes e estás numa subida e descida, e no Swift existem muitas serpentinas dessas, yeah, acaba por yeah. ser É muito, muito duro. yeah, exatamente. Por isso mesmo eu optava às vezes por baixar um pouco a dificuldade, porque, ou seja, no fundo eu estou a manter a potência e até estou em desvantagem com os outros, porque quando nós utilizamos ou seja, Uhum. o rolo no 100%, nós também aproveitamos 100% do draft, coisa que utilizando isto no abaixo é mais difícil conseguirmos estar no draft. Quando digo Pois, draft, ou seja, é aproveitar a roda dos outros virtualmente. exato. Sim, exatamente. Boa. Olha, e voltando a ti e aos teus objetivos e à parte da competição, o que é que nos reservas, ou o que objetivos tens, vou reformular a pergunta para 2025? O meu grande objetivo está para os campeonatos nacionais, neste caso amadores, elites amadores, para a parte de contrarrelógio. Que é aquela prova onde acabo por ter mais possibilidades. Lá está, por aqueles fatores que já te disse ainda há bocado. É um esforço individual, ali só depende de mim. Ali só depende de mim. Ótimo. No Que é outra também prova uma é das provas que mais gosto. Desculpa, força. exatamente, é isso mesmo. Não, é isso. É uma das provas que eu mais gosto. Se houver nacional de rampa, também será sempre um objetivo, mas pronto, depois é ir fazendo alguns grafundos. Tenho a Taça de Portugal de amadores também para fazer.
também acaba por ser um objetivo Mas trazer parece ou a extremamente camisola. difícil, não é? Ou seja, é extremamente difícil tu preparares-te para um contrarrelógio e ao mesmo tempo rampas. Parece um bocadinho quase contraditório. Ahm, ou No são em fundo, momentos acaba do por ano ser, muito distintos. não, acaba por ser, ou seja, o campeonato nacional acaba por ser em julho, se não estou em erro, e o de rampa, pelo menos o ano que eu fiz, os anos que eu fiz, foi na altura de setembro, ou seja, estamos ali alguns meses de diferença. Mas o nível de preparação, ou seja, em termos de preparação, estamos a preparar o corpo para o mesmo, que é para um esforço de alta intensidade num curto E período contínuo. de tempo. E contínuo, Pois é isso, exatamente. é Ou isso. seja, a diferença é que um é a rolar e o outro é a subir. Mas É. o esforço é igual. Não, tens razão. A nível de pernas, sem dúvida, a questão é treinar técnica e aerodinâmica. É engraçado que Sim. há umas semanas atrás tivemos uma entrevista com o Nelson Pinto, Uhum. também um especialista nesta parte. Aliás, ele foca-se 100% em contrarrelógio, é Uhum. individual, e deu-nos aqui muitas dicas de aerodinâmica e de técnica. Sim. E aí, acho que a esse nível é que há mais diferença, não é? Na posição É. que tu vais Sim. na bicicleta. Exatamente. Exatamente. Porque ali cada segundo conta. Ali cada Claro, segundo claro, conta. claro. E lá está. É completamente diferente ir numa bicicleta. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira participação nos campeonatos nacionais de elites amadores de contrarrelógio, eu fui com a bicicleta que tinha na altura. Não levei Pois. uma chamada cabra, portanto, o que é que ele chama a bicicleta. Não, só levei os tensores e uma bicicleta com rodas normais. E ainda assim acabei em sexto lugar. Acabei dentro do top 10. Portanto, Muito bom. lá está, já é bom, já é bom. É muito bom, é muito bom. Então, Onde cada segundo sendo conta um assim, bocado. exato, imagina, lá está com o equipamento mais aerodinâmico, Sim, com, lá está a bicicleta sim, certa, as rodas certas, tudo conta, né? exatamente. Obviamente. Boa. Olha, André, temos aqui uma secção de perguntas e respostas rápidas, que temos vindo a fazer também, e acho que é um período interessante Uhum. para te dares um bocadinho mais a conhecer. Ia-te perguntar, estás preparado para este momento? Prontíssimo. Prontíssimo, ando no Boa. contrarrelógio. Exatamente, boa analogia. Olha, André, idade, Tenho 28. naturalidade, Lisboa, peso, 77. altura, 1,83. FTP. 370. Desculpa, diz outra vez? 370, disseste, não é? 370. Sim, primeira vez Exato. que me digo. Boa, boa, boa. Boa. Ahm, e é interessante, por acaso, só fazer aqui uma nota, que é, tu acabas por ser a prova que o peso, claro que é importante, mas tu mesmo com um peso superior a muitos outros trepadores natos, consegues fazer provas brutais de rampa por causa da questão de explosividade. Se fosse, Naquela altura, para mim era, desculpa, só terminando, que é tipo, sim. para esforços de 2 km, como tu estavas a dizer, de 5 7 minutos, para mim parece muito natural, mas para subir uma Senhora da Graça durante 30 minutos, mesmo com o teu peso, tu tens de conseguir mesmo Uhum. meter muitos watts para compensar isso, não é? Na altura, eu posso dizer porque eu não estou nada. Fiz 393 de média. Jesus, absurdo. Durante 30 minutos, não é? É muito bom, Sim. muito bom, E em muito bom. Lisboa consegui fazer 405. Aí É duas muito semanas forte, depois. Duas muito semanas depois forte. consegui fazer 405. É. Pá, incrível, incrível. Certamente há aí uma componente genética muito boa, mas sem dúvida que existe muito treino, muito suor, muita dedicação. Isso é muito óbvio. Olha, voltando, André, qual é o teu alimento preferido durante o treino? Paragem no café, comer um belo de mil folhas. Isto aqui recomendo. Muito bom. Mas tem de ser no café Ah, certo. Tem de ser no café certo. ah, isso é verdade, não pode ser em qualquer lado, não é? Ah, Não pode ser em mas cada qualquer lado. pessoa tem o seu cafezinho de preferência nas voltas que costuma Exato. dar, não é? Para uns é os mil folhas, para outros são pastéis de nata. Bem, É. para mim em particular, eu sou fã
do Napoleão, que na prática é um mil folhas, mas leva aquela cobertura de chocolate fenomenal, para mim Uhum. é top. Olha, rampa mais Que é bem desafiante que tu conheceu. fizeste? A Senhora da Graça. A Senhora da Graça. Sem dúvida que foi incrível. Eu também a fiz, adorei, quero lá voltar, mas não fiz em estilo máximo esforço. E por acaso gostava de me Uhum. testar a esse nível também. Para ver Também quantos, adorei, se calhar. Desculpa, diz. também adorei do Grande Fundo de Serra da Estrela, que é que vai de Pise para lá para cima. Mas a Senhora da Graça tem outro encanto. Pois, e tem muita história a Senhora da Graça, não é? É, nem mais, E nem mais. qual é o máximo gradiente que já passaste numa bicicleta? 31%. Fica aqui em Sintra. Quanto diz outra vez? 31%. 31. 41%. Ai, Não, 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 não. 31, eu 3, percebi. 3. 31. Exato. 31. Ok, 31. ok. Eu percebi 41. É que 31 é um absurdo, obviamente, mas 41 eu disse, No isto é 41. possível? Não, não, não. 31. 13. Incrível, mas 31, meu Deus, a suar por todos os lados, certamente. Já agora um esforço de quantos metros? Mais ou menos. Aquilo é 1 quilómetro. Aquilo é 1 quilómetro com uma média de 15%. Quilómetro com uma média de 15%. Sendo que tens ali uma. Aquilo devem ser para aí entre 200, para aí 200 metros, onde não te baixa dos 25. Não te baixa dos É 25%. muito duro, muito duro. Parece que É, não sais de sítio, não é? é verdade, é verdade. Ainda há 2 dias fui lá. Pá, Há mas dois é dias fui lá. incrível. E obviamente com a tua potência que tu a consegues passar, mas a maior parte dos ciclistas acho que tem que se desmontar da bicicleta, não tem hipótese, não é? Agora na pré-época, lá está, fui lá há 2 dias, até tá, gravei o vídeo para o canal e no vídeo eu digo mesmo, fui estúpido porque foi numa fase de pré-época, eu só não pus o pé no chão por vergonha. Só não pus o pé no chão por vergonha, porque aquilo é duríssimo. E ainda por cima agora a começar o ciclismo já ir lá, esquece. Foi uma frustração isso. Por acaso é engraçado porque entram esses fatores psicológicos que ajudam-te a exceder-te, não é? Tipo, ó, tenho vergonha, não quero pôr o pé no chão, agora tenho que dar tudo, É, vais ali ao teu limite, não é? é verdade. No Gran Fundo da Serra da Estrela há 2 anos, no Adamastor, não pus o pé no chão por vergonha. Estava, Ajuda estava sempre, boa. morto, estava morto. Vou pôr aqui também para vocês o vídeo, porque disseste que tinhas um vídeo dedicado a isso, não é? A essa rampa, e portanto partilhamos aqui para vocês também poderem ver esse esforço do André. Olha, André, preferias vencer um grande fundo ou descarregar o João Matias numa rampa? Que foi convidado, dado 2 Honestamente, vezes atrás. deve ser muito difícil carregar o Matias, mas ganhar com o Gran Fundo. Ganhar com o Gran Fundo. Muito bem, eu foco em Mas deve ser ti e muito não difícil. nos outros, né? Mas também Sim. difícil descarregar o Matias, né? Exato, exato. Não sei qual de mais desafiante, mas ahm, ainda assim acho que ganhar um Gran Fundo seria sempre aquela coisa. Olha, e preferes a sensação de chegar ao limite do teu pulso e bater um recorde numa rampa ou descer uma colina e bater o teu recorde de velocidade máxima? Prefiro a subir. Eu tenho medo de descer. Eu tenho medo de descer. Ok. Daí o travão de disco, né? Também, também, também. Mas é verdade, tenho medo de descer. Nas minhas provas, em qualquer grande fundo, eu acabo com uma média de potência gigante porque tenho de os ir buscar nas subidas. Compensar. É isso, tens de compensar. É. Quem é o teu ídolo no ciclismo? Gosto muito do Van der Poel, mas o meu ídolo será sempre o Alaphilippe. Fantástico. Ciclismo numa palavra para ti. Paixão. Muito bom, muito bom. Temos aqui 2 perguntas finais. A primeira Uhum. é: se tu pudesses voltar atrás no tempo, sabendo o que sabes hoje, com tanta potência, tu tentarias ser ciclista profissional e treinar para isso desde tenra idade? Sim, sim. Poder voltar. E lá está, nem é ser em realidade. Quando comecei a ter os valores que tive, Começaste com 21, não me mais ou soube menos, não é? mexer. Sim, não me soube mexer. Porque às vezes, ou seja, nem sempre está lá o melhor
mas está aquele que soube mexer mais. E foi isso que me faltou. Foi isso que me faltou na Ser altura. um bocadinho mais tangível. O que é que significa saber mexer? É procurar É os procurar, ou contactos seja, certos, arranjar uma equipa. é isso. Ou seja, nunca esperares que venham falar contigo, mas seres tu, não, ou seja, uh, perderes a vergonha e ires falar. Ires, um, e lá está, falhou-me isso. Falhou-me isso. Mas não Falhou-me sentes que ainda ter vais a a vergonha de tempo? não ir falar. Eu já tenho 20, tenho 28 anos, não é que seja propriamente velho, mas estou numa fase de vida que não consigo fazer o número de horas que fazia antigamente. Eu antigamente fazia mais, ou seja, estava em casa dos meus pais, não tinha a responsabilidade que tenho hoje, ou seja, acabei por, naquela altura, eu chegava a pôr 25 mil quilómetros por ano em cima da bicicleta, ou seja, eu punha muitas Muito horas, estranho. por semana andava a fazer cerca entre 500 a 700 horas por semana. Houve uma semana que cheguei a pôr 1000 horas de treino, ou seja, é muito. Para tu estares ao nível dos melhores, tens de. Aquilo que é para mim era a visão que eu tinha, era eu tenho que ser melhor do que eles. Se eles fazem 5 horas por dia, eu vou fazer 6. E, e lá está, neste momento estou numa fase de vida onde não consigo fazer isto. Portanto, divirto-me imenso como amador e o canal é mesmo para isso, é para me continuar a motivar a estar sempre em forma. Porque um caçador de comes não é caçador se ficar cá para trás. Muito bom, muito bom. Olha, uma última pergunta. Que partilha ou que dicas darias aos ciclistas de rua, a nível Uhum. de coisas que deveriam fazer para conseguir, ou pelo menos uma coisa que deveriam fazer para mudar a sua vida em cima da bicicleta e desfrutar mais desta jornada do ciclismo? É mesmo isso, é desfrutar da bicicleta, acima de tudo. É, a minha filosofia é, eu vou todos os dias para a rua, ou sempre, todos os dias não posso, mas sempre que eu vou para a rua, eu apesar de ir com o espírito competitivo, que lá está, se vou fazer um caçador de treino, se vou fazer um caçador de cornos, o que for, eu vou com o espírito competitivo, mas vou com a coisa de desfrutar. Eu estou naquele momento, eu estou a desfrutar dele, e acho que é isso que as pessoas têm que, lá está, é desfrutar, saberem que estão a ter uma oportunidade brutal de estar na rua, a pedalar com amigos e a desfrutar desse momento. Podendo mesmo ser competitivo, mas brincar com essa competição, brincar nessa competição. Eu divirto-me imenso com os meus amigos. Quando estou nos caçadores de treinos, caçadores de cones, o que for, divirto-me imenso com eles. Mas é isso, ou seja, é importante encontrar alguma coisa que puxe por nós, não é? Porque só ir para a rua por ir, chega uma altura em que uma pessoa deixa de se divertir. Exatamente. Sair para a rua, mas ter sempre divertido. E acho que essa é a palavra-chave é divertir-me Espetacular. enquanto estamos na rua. Boa. André, muito obrigado por teres partilhado tanta Obrigado, experiência e eu. conhecimento que tu tens, a tua jornada, aliás, a tua paixão por ciclismo, tu definiste ciclismo Uhum. nessa palavra. Foi um gosto ter-te aqui. Eu pessoalmente também aprendi muito sobre alguns upgrades e temas que posso vir a melhorar e tenho a certeza que a comunidade que nos segue também o fez. Espero que sim. Aproveito também para Espero que relembrar sim. que vamos deixar aqui uns links de alguns vídeos que fomos mencionando aqui durante a tua entrevista do teu canal, para que a malta também possa ver e descobrir um bocadinho mais sobre as tuas aventuras. E a vocês que nos seguem, muito obrigado pelo contínuo apoio. Obrigado também por continuarem a partilhar, a comentar, a dar feedback a estes vídeos, porque isso realmente é o combustível que precisamos para continuar nesta jornada que é desafiante e a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Portanto, muito obrigado mais uma vez a vocês e obrigado a ti, André. Até para a semana. Obrigado. Obrigado, Matheus.